Olá, sou o Marcos Valério XR, hoje é o dia 3 de novembro de 2019 e tentar ser breve nesse vídeo apenas para utilizar os acontecimentos recentes na política econômica internacional para que fique claro aquilo que talvez alguns ainda estejam se recusando a perceber. Que fique claro o fato de que o governo atual, especialmente seu ministro Paulo Guedes, não sabem o que está fazendo, não tem a menor ideia de como conduzir a economia. Não que isso não fosse evidente, sempre foi. Mas dependendo dos casos, da situação, você ainda teria lá uma ou outra desculpa para ainda ter alguma esperança. Mas eu acho que essa aí deixa muito claro. Estou falando claramente dessa questão do dólar, onde seu ministro Paulo Guedes, incapaz de conter a alta do dólar, decidiu simplesmente dizer que o dólar alto tá bom, que não vai baixar e que não precisa baixar porque isso é bom para o Brasil. É uma mentira deslavada, é questão de você entender o mínimo. A gente compra muita coisa em dólar, importa muita coisa em dólar, que significa que as nossas importações vão ficar mais caras. E nós já não temos uma balança comercial muito favorável. E é claro, com a nossa moeda desvalorizada, a gente vende as coisas mais baratas. Mas para a gente conseguir competitividade no mercado internacional vendendo coisas com a nossa moeda desvalorizada, isso só seria vantajoso se a gente tivesse uma produção massiva, com uma produtividade muito alta, que nem a China. Para a China isso pode ser bom. Mas para o Brasil não tem como, a gente está com a produção industrial estagnada. Nossas exportações têm sido predominantemente na base de commodities e com valores que ainda competem com outros países que também podem ter suas moedas mais desvalorizadas. O fato é que com a nossa produção não tem vantagem um dólar alto. Sim, esse é o ponto. E eu tenho certeza, sem qualquer dúvida, que Paulo Guedes não está falando isso porque ele realmente acredita nisso. É porque ele simplesmente, não sendo capaz de conter a alta do dólar, ele tenta salvar as aparências dessa forma. E aí, o que me acontece? O que aconteceu quando o seu Donald Trump resolveu sobretaxar os metais brasileiros, aço e alumínio? É porque acusando de fazer uma desvalorização intencional da nossa moeda. É exatamente isso que aconteceu. Paulo Guedes foi lá, falou que esse dólar é bom para o Brasil, que vai ficar assim mesmo. O que Trump fez? Interpretou isso dizendo que isso então é uma política intencional, então estão mantendo o dólar alto para eles intencionalmente, o que configuraria uma política externa desleal. É fajutice. Trump também não tá jogando sujo. Mas mostra claramente que o seu Guedes, como já demonstrou inúmeras vezes, não tem noção do que fala e não tem noção das consequências do que fala. Além de mostrar mais uma vez que seu Bolsonaro não faz a menor ideia do que está acontecendo aí fora. Com essa ideia estúpida, inacreditavelmente estúpida, de tratar Estados Unidos como aliado comercial. Mentira. Estados Unidos é um competidor como todos os outros países. Ele não vai nos beneficiar, não beneficiou em absolutamente nada. O Brasil abriu as pernas para os Estados Unidos em tudo, entregando um monte de coisa de graça, não recebeu nada em troca, a não ser pancada. E essa é mais uma vez. E o nosso presidente da República ainda tem a cara de pau de dizer que tem um contato privilegiado, que vai conversar com o Trump. Até admitiu ainda agora que talvez tenha se enganado com relação a ele. Mas o ponto nem é esse. Mesmo que isso aí desse para trás, nem que ela sobretaxasse, mas mostra muito claramente como que eles não têm noção do que está acontecendo aí, sabe? Por trás disso. Nós temos uma economia estagnada. Não está havendo recuperação econômica coisíssima nenhuma. Não adianta você pensar uns negocinhos aqui e ali, porque em qualquer contexto, qualquer lugar do mundo, em qualquer situação, isso é uma regra da realidade. Sempre você pode achar uma coisinha ou outra vantajosa. Você pode ir para o inferno e achar uma coisinha ou outra boa ali dentro. Assim como você pode ir para o paraíso e achar uma coisinha ou outra ruim. Não adianta você ficar picando uma coisinha aqui e outra ali para tentar dar a ilusão de que existe uma recuperação. Você tem que olhar o macro, o amplo. E nós temos uma taxa de desemprego aí que está estagnada e que ainda é ilusória, está sendo medida para baixo, porque estamos sendo, com a reforma trabalhista, estão sendo consideradas empregadas pessoas que estão há meses sem receber, sem nenhuma previsão de quanto vai receber, mas graças aos seus contratos informais, contratos temporários, podem estar consideradas empregadas.
ainda assim os índices de subemprego são recordes na história. A situação não está boa. É como eu disse há um tempo atrás, como nós ainda acumulamos muita gordura ao longo de umas décadas de bonança, então ainda está queimando essa gordura. Eu gravei um vídeo no final do ano passado e ainda vou gravar outro no último dia do ano, ou mais próximo para o fim do ano, comparando, já avisando que onde eu não acertei é porque foi pior do que eu esperava. Ou simplesmente não aconteceu. Porque, por exemplo, eu pensava que teriam conseguido privatizar pelo menos uma ou outra coisa. Até agora não conseguiu privatizar praticamente nada em termos de expressivos. Né? Graças a Deus. E aí nós temos esse pessoal com essa ilusão inacreditável, mostrando que a taxa de inflação baixa, tentando comemorar isso aí, esse dadozinho, ignorando o desemprego, ignorando o risco, o Brasil, problemas estruturais muito mais graves, o preço inacreditável das coisas. Viu quanto é que está o dólar, quanto é que está a gasolina, quanto é que está o gás, ou já estaria, tudo muito mais alto. Não vou nem entrar na questão da carne. E ainda assim, a inflação não está muito alta. Sabe o que significa? Falta de consumo. Isso não é uma boa notícia. A inflação está baixa porque a economia está tão estagnada que ela não consegue subir. Veja só, inflação zero não é exatamente uma meta ideal. A inflação tem que ser contida, não pode ser uma inflação muito alta. Mas inflação baixa demais e muito menos deflação não é sinal não é um bom sinal numa economia. Só que o pessoal está tentando fazer essa comemoração em torno dessa inflação e basta você ver a fajustice. O que você prefere? Que as coisas estejam subindo, mas que você tenha dinheiro e consiga, seu salário esteja subindo também, você consiga gastar? Ou se a coisa está tudo estagnado, sem continuar subindo, mas tão caro e você não consegue comprar? A resposta é óbvia. Os indicadores econômicos, nenhum deles está prestando, estão todos péssimos. E aí se vê a suprema ironia, mesmo vergonha, porque eu não tenho mais nenhuma paciência com o Bolsonaro. Bolsonaro, entenda-se, não é quem votou em Bolsonaro, é quem ainda, depois de tudo, continua defendendo intransigentemente a desgraça. Por que eu não tenho mais paciência? Porque antes eu ainda falava, tanto nos meus textos, nos meus vídeos, com alguma consideração, tentando assim entrar em algum contato com esse pessoal, mas acho que chegou num estágio tal que não tem mais possibilidade, não tem mais salvação. Porque isso é a mesma gente que quando a gente estava com pleno emprego, ou seja, desemprego insignificante, quando a gente estava com todos os indicadores econômicos excelentes, todo mundo produzindo, batendo recordes internacionais, num excelente posicionamento nacional e internacional dos índices econômicos, o infelizinho me dizer que o Brasil estava arrasado, estava acabado, e dizer que o PT acabou com o Brasil. E esse mesmo desgraçado hoje me olha para um cenário desse e vem dizer que aquilo não está melhorando. Não tem que perder tempo com esse tipo de retardamento mental. Isso canalice. Então, assim, falou, eu não tenho mais paciência com essa gente. Aqueles que ainda podiam ser salvos já se mancaram, já podem até não ter retirado totalmente o apoio ao governo, mas pelo menos não estão defendendo cada canalice, cada asneira, cada burrada que o infeliz dá. Não sistematicamente. E tem uns que estão. O cara pode fazer qualquer boçalidade, qualquer estupidez, qualquer canalice que o cara vai lá e defende. Esses não têm salvação. O que eu tento falar é para aqueles que ainda se iludem achando que tem alguma coisa aí. E para finalizar, lembre-se de um ponto que eu vou insistir sempre. Não dá para entender nada do que está acontecendo nesse país se você não tiver uma noção do que é a maldita da Emenda Constitucional 95. É impossível qualquer crescimento, qualquer desenvolvimento econômico enquanto essa porcaria estiver ativa. E, por enquanto, foi pouco estrago. Daqui para frente vai ser muito pior. A Emenda Constitucional 95 é aquilo que faz com que uma inflação baixa seja ainda mais trágico. Por quê? Porque ao atualizar, permitir investimentos apenas de acordo com a meta inflacionária, uma inflação alta poderia nos livrar de parte dos efeitos nocivos dessa PEC. Porque o índice inflacionário não sobe por igual em todas as coisas. Então, por exemplo, na hora de fazer o orçamento da saúde, o que poderia acontecer? Poderia ser que o índice inflacionário tal, tendo subido muito, mas não exatamente incidiu da mesma forma nos itens de saúde. De repente eles poderiam ter ficado um pouco abaixo da inflação média, o que permitiria ao Estado fazer investimentos que nessa área de saúde acabariam ficando um pouco acima da inflação. Ou poderia ser ao contrário, de repente esses itens de saúde subiram muito, mas na construção civil não subiu tanto. Então, pelo menos em uma área ou outra,
poderia haver um investimento um pouco acima da inflação. Mas com uma inflação baixa, meu amigo, nem isso vai ter. Ou seja, uma inflação mais alta agora poderia nos proteger dos efeitos da PEC. Não é à toa que a inflação está sendo baixa, porque isso vai potencializar o efeito destrutivo dessa emenda constitucional, o pior, de longe, todos os crimes que foram cometidos desde que a quadrilha Temer assumiu o poder. Não tem comparação. A emenda constitucional sozinha, ela causa mais estrago do que todos os outros itens juntos. Então, para finalizar, já passando de 10 minutos e meio, o ponto é, a situação não está boa e vai piorar. A não ser que alguma coisa assim significativa aconteça, porque nós estamos com um governo aí que não tem, das duas uma, ou as duas, está agindo deliberadamente para destruir o país, o que é verdade sobre alguns pontos, e tem alguns outros que são ingênuos, que realmente pensam que estão fazendo alguma coisa, mas no fundo não tem a menor capacidade de discernir. Essa equipe econômica, o maior sintoma da miséria absoluta intelectual do nosso presidente é achar que tem uma boa equipe econômica, uma equipe ministerial. E o dos seus bolsonaristas também achar que tem essa equipe ministerial aí, essa corja de débeis mentais, de criminosos, de retardados, vale alguma coisa, não vale nada. Não tem nada que se salve. É um bando de imbecil. É criminoso ambiental no Ministério do Meio Ambiente. É criminoso que corrompeu o judiciário do Ministério da Justiça. Um cargo técnico melhorzinho ali, que era o da tecnologia, já se submeteu aos desmandos do governo. Assim, Deus me livre, não tem que se salve aí. Ministro da Educação não vou nem falar, pelo amor de Deus. Não, chega. Eu sou Marcos Valério XR, hoje é dia 3 de dezembro de 2019. Obrigado pela sua atenção.